pneus para equipamentos de construção e mineração são verdadeiramente gigantes. Eles podem ter o dobro da altura de um ser humano e pesar milhares de quilos. Esses pneus gigantes também são muito caros. Só um deles pode custar mais que um sedã de família comum. Os pneus gigantes são feitos para carregar cargas pesadas em condições muito difíceis, como locais de construção e minas. Para fazer pneus gigantes, eles colocam borracha em um misturador poderoso. Acrescentam enxofre e antioxidantes para melhorar a durabilidade da borracha, assim como pedaços reciclados de pneus usados. Na parte de cima do misturador, eles acrescentam negro de fumo em quantidades medidas. É um subproduto do petróleo que ajuda a unir todos os ingredientes. A mistura gera calor, que amacia a borracha, dando-lhe uma textura de massa. A massa de borracha, então, cai entre rolos que a prensam no formato de folha. O processo é chamado de trefilagem. Eles cortam a folha de borracha e a colocam de volta na máquina várias vezes. Esse processo repetido de trefilagem essencialmente bate a borracha para lhe dar a consistência certa. Uma vez que a borracha tenha sido suficientemente processada, eles a põem numa esteira. Uma roda rola sobre a borracha para imprimir a data e número de identificação nela. A borracha, então, passa por um tanque de água com sabão. Quando sai, ela cai sobre cabides que a movem através de um secador. Um resíduo de sabão permanece, evitando que as camadas grudem umas nas outras enquanto aguardam por mais processamento. Depois escrevem o número da identificação em uma amostra da borracha e identificam o mesmo número nesse lote de produção. Isto significa que os testes estão sendo iniciados. Eles colocam a amostra de teste em um recipiente e o enviam por uma calha para o laboratório. Uma vez que seja confirmado que a borracha possui as características certas, ela está pronta para ser transformada nos vários componentes de um pneu gigante. Na próxima estação, dezenas de cabos de aço são desenrolados para dentro de uma máquina. Cada cabo é feito de vários fios de aço e cada fio é revestido de latão. Esses cabos de aço serão usados para fortalecer a borracha processada. Os cabos entram em uma máquina chamada de extrusora. Ela tritura e aquece parte da borracha processada e então a força em volta dos cabos de aço para revesti-los. O resultado é o que é conhecido como borracha de cinta de aço. Eles cortam várias das tiras de cinta de aço em um ângulo e as fundem. Isso expõe o cabo de aço em volta das bordas. Então, rolos quentes as selam com borracha. A borracha com cinta de aço tornará os pneus mais resistentes a furos, mas eles fazem a estrutura básica do pneu de corda de nylon revestida de borracha. Depois cortam a camada de borracha com nylon num comprimento específico. Os operários, então, juntam várias dessas folhas para formar uma laçada. Os pedaços aderem porque a borracha não curada é naturalmente grudenta. Uma máquina rola a laçada para o tamanho correto. Eles empilham mais camadas de borracha com nylon diagonalmente para dar mais resistência. A máquina que ajuda a dimensionar a laçada também aplica uma camada fina de borracha comum entre cada camada cruzada. Isso engrossa a laçada de borracha. A laçada terminada é o que chamam de lona. Ela é o esqueleto do pneu gigante. Eles a suspendem para um carrinho e a movem para a próxima estação.
máquina está prestes a esticar a grande lona de borracha como um elástico. A máquina gira e muitos rolos expandem e viram para transferir a lona para um tambor giratório. A máquina bombeia ar em volta dos rolos protuberantes para tornar a transferência mais fácil, enquanto que o tambor gira a uma velocidade constante para ajudar o processo. Uma vez que a transferência esteja concluída, os rolos retraem e o ar escapa. Isso faz com que a borracha encolha para o tambor e assuma seu formato. Eles dobram o excesso para o centro do tambor. A lona de borracha gigante agora tem o contorno básico de um pneu. Outra máquina reveste vários fios de aço com borracha, criando tiras de aço emborrachado. Elas serão usadas para fazer o talão, a parte do pneu que descansa no aro da roda. Eles enrolam o aço emborrachado em volta de uma roda de metal, até 20 vezes para formar o talão. Eles removem o talão e o inspecionam. Então aplicam uma camada grossa de borracha sobre ele para que seja mais fácil dar forma ao pneu. Usando uma roda aplicadora especial, eles empurram o talão contra a borda da forma do pneu de borracha. O talão adere, mas ele precisa ser fixado de maneira mais sólida. Um disco giratório força o talão mais firmemente contra o formato do pneu de borracha. Então, o montador do pneu dobra de volta o excesso de borracha do pneu e o enrola em volta do talão, usando simples força bruta. Eles instalam 2 ou 3 talões em cada lado do pneu. O dispositivo multirolo assume o lugar do montador e dobra para trás o excesso de borracha para fixar os talões. A seguir, o pneu gira enquanto eles enrolam a borracha com cinta de aço em volta dele, seguida por uma tira contínua de borracha comum. Essa tira cria os contornos para a banda de rodagem. O montador então enrola um pedaço grosso de borracha comum em volta da borda externa. Esta é a parte lateral de um pneu. O dispositivo do disco giratório pressiona a parede lateral contra o pneu. O pneu agora está pronto para seguir em frente. Aqui, uma grande bexiga de borracha infla e esvazia, enquanto eles a borrifam com um revestimento antiaderente. Esta bexiga vai agir como a parte interna de um molde. Eles levantam o pneu sobre a bexiga vazia. Então, bombeiam vapor sobre ele, expandindo o pneu. Um molde de metal com um padrão de banda de rodagem gravado nele se fecha em volta do pneu em expansão. O pneu cozinha neste molde por até 18 horas, fazendo com que a borracha cure. O pneu gigante sai do molde com a banda de rodagem. A marca e os números de identificação foram todos moldados na borracha. Após esfriar, uma equipe de inspeção examina o pneu gigante por dentro e por fora. E uma vez que receba a aprovação, ele está pronto para rolar. E com essa banda de rodagem profunda, cada pneu gigante com certeza vai causar uma grande impressão no local de trabalho. It's only you.